Nossa, sou muito ridícula, muito ridícula. Sou muito feia, me acho gorda, meio estabanada, me acho assim, sem sal. Sempre ouvi que eu sou a estranha da família, né? Sempre ouvi que eu sou a diferentona, de que não pareço pertencer àquela família. Sei lá, sempre fui muito julgada por tudo que eu sou, né? Por tudo isso. Eu acho que é por ser assim como eu sou, né? Que as pessoas montam em cima de mim. Não consigo falar não. Sou muito boazinha e as pessoas montam em cima de mim. Tenho muito receio de falar em público, né? Porque as pessoas vão julgar a maneira que eu falo, as pessoas vão julgar a forma como eu erro as palavras, né? Então eu prefiro ficar em casa também, porque as pessoas vão julgar a forma como eu visto, porque eu não tenho muito dinheiro, sabe? E as pessoas vão julgar a forma como eu visto. Então eu prefiro ficar em casa. Bom dia. Algumas frases, algumas palavras que a gente escuta quando alguém, né, ou nós mesmos nos julgamos. Eu peguei frases bem características porque a gente escuta, né, em terapia, a gente escuta algumas coisas assim parecidas com isso. Muitos julgamentos tidos como alheios, né, os outros, mas que a gente, né, que a própria pessoa valida e coloca ali como verdade, né? E esses são os autojulgamentos que a gente meio que falseia ali, né, mascara como julgamentos externos, né? Mas a gente valida tudo isso. Então, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live da nossa série de lives sobre amor próprio, né? Ativando o amor próprio. São degraus aí que a gente fala, que a gente vai refletir sobre. Ontem nós falamos sobre ser suficiente e hoje a gente vai falar sobre autojulgamento. Né? E o autojulgamento tem muito a ver com a forma como nós nos olhamos, nós nos enxergamos. E será que a gente está se enxergando mesmo com os nossos olhos ou com um olhar externo, massacrante, crítico, julgador? Vocês já se sentiram assim? Julgados pelos outros e se percebendo, se julgando? Você já se sentiu assim? Me conta aí nos comentários, porque muitas vezes nós fazemos isso no automático, nas reclamações do dia a dia, nas conversas. Se a gente está um pouco mais consciente, a gente percebe o autojulgamento, né? Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito, me disseram que eu sou assim, sabe? Esse eu me colocando em caixinhas muito pesadas, muito julgadoras, muito violentas. Essa é a palavra, violentas. E isso, inconscientemente, a gente reverbera para o outro. A gente começa a julgar o outro, começa a trazer falhas dos outros, né? E a gente continua validando essas caixinhas de lugares onde nos colocam, né? E a gente começa a se colocar nesse lugar. Então, quanto julgamento, né? Eita julgamento que a gente se coloca todos os dias, né? Quanto peso que nós nos colocamos ao validar a fala de algumas pessoas. E muitas vezes são pessoas que a gente considera, né,
uma fala de você tá sendo assim, você tá sendo assado, a gente começa a validar essas falas dessas pessoas porque são pessoas que a gente considera muito. E a gente não percebe que essa pessoa, sim, nessas falas, está sendo muito violenta. Está sendo violenta com nós mesmos, com a nossa verdade, né? Então, eu vou contar um caso de uma cliente que chegou para mim, né? Ela já era indicação, né, já de uma outra pessoa que veio fazer atendimento comigo, que indicou, né? É uma senhora que ela estava sofrendo de depressão, né? Já tinha um bom tempo que ela estava ali deprimida, né? Sofrendo, tomando remédio, se tratando, mas ainda assim, né? Nesse lugar da depressão, né? Então, uma senhora muito tímida, muito quieta, muito calada, né? E pra gente começar a terapia, assim, foi um pouco difícil, porque a gente puxa algumas perguntas, puxa alguma fala. Inclusive, ela já tinha tentado fazer psicoterapia e desistiu, né? Então, ela veio com essa queixa. E a gente fez uma técnica que no finalzinho da live eu vou fazer um pouquinho com você, que usando o Theta Healing, a gente coloca a pessoa na frente dela mesma, né? Theta Healing, para quem não conhece, é uma técnica energética terapêutica, né, para trazer à tona as raízes das crenças mais profundas, das dores mais profundas, e assim poder transformar tudo isso, né, destruir tudo isso, descriar essa energia e ensinar para as nossas células, nosso corpo, como funcionar de uma forma diferente. Então, nesse caso, eu queria encontrar a raiz dessa tristeza profunda, né? Então, eu coloquei ela de frente para ela mesma, né? E foi surpreendente, assim, a forma como ela se enxergava ali foi muito surpreendente. Porque ela se via uma senhora muito bem arrumada, muito, apesar da depressão, ela era uma pessoa, assim, que aparentemente se cuidava, né? Pelo menos quando eu a vi pela primeira vez. E ela se viu ali, naquele exercício energético, ela se viu como uma pessoa muito mais velha do que ela era. Ela se viu uma pessoa muito triste, curvada, né? Uma pessoa amarga, cores muito escuras, tudo de muito pesado. Ela carregava ali ao se olhar. Ela se via, né, sem beleza, uma pessoa triste, uma pessoa sem brilho. E a gente de fora, a gente percebia esse brilho nela, percebia ela uma pessoa que nem aparentava estar em depressão, né? Então a gente foi mais profundo nisso, e a gente encontrou uma raiz, né, que vem de uma linhagem feminina de validações de julgamentos com todas as mulheres que vieram antes dela, com a mãe, com a avó, com a tataravó, né? Com toda a linhagem feminina dela que ela carregava ainda, né? As nossas células têm memória, né? E a gente traz as memórias dos nossos ancestrais. E ela estava carregando tudo isso e validando tudo isso, né? De que ela teria que ser uma mulher submissa, que a mulher não pode ser assim, não pode ser assado, tem que cuidar do marido, esquecendo de si e cuidar do marido. Tudo isso de uma linhagem ancestral que por muitos anos, muito tempo, escutou que teria que ser assim, escutou que era assim. Mulheres que escutaram que não eram nada, que teriam que ser submissas. Mulheres que escutaram que a prioridade era o masculino. A prioridade era a maternidade. A prioridade era sempre o outro. E perde a essência, né? E perde a sua essência, e perde a sua forma de ser no mundo, validando todo um peso de julgamento, de, né, ideologia e patriarcal carregada até hoje. A gente encontrou essa raiz, né? E
Foi esse o trabalho da primeira sessão. Ela voltou ainda uma outra sessão completamente diferente, né? Já um pouco mais falante, um pouco mais sorridente, ainda com as queixas, né, de muita tristeza, de não entender assim, o sentido da vida, porque muitas vezes ela vivia, né, para sustentar uma energia de muito peso e não se conhecia ali. Infelizmente ela só fez comigo 2 sessões, mas a gente notoriamente percebia ela diferente, né? E tá tudo bem. Se a gente tivesse feito mais sessões, com certeza a gente chegaria em mais coisas, mas tá tudo bem, né? E essas falas que eu comecei a live foram algumas que ela falou, né? Que ela era muito sugada, que todo mundo montava em cima dela, que ela estava se sentindo cansada, ela era muito boba, muito coração bom e acabava se machucando, né, se magoando com as pessoas, tudo julgamento, porque eu sou boa demais, porque eu sou tola, porque eu sou ingênua, porque eu sou assim, sabe? Tudo julgamento, olhares externos, validações de falas externas que ela acabou comprando como verdade. E isso foi perdendo a vontade dela de viver. Já que ela era tudo isso, né? Ela foi escolhendo mais a tristeza e a morte do que a vida e a alegria, né? Que ela tinha essa energia, né? Enfim. E isso é um caso de julgamento, de autos julgamentos carregados aí de uma ancestralidade. Como a gente está no mês das mulheres, eu vou puxar sempre para o feminino, né? E uma outra cliente minha, que eu achei esse caso extremamente interessante, que foi uma moça muito jovem, né? Diferente da senhora anterior, era uma moça muito jovem, que ela vinha com queixas de relacionamento, que ela não conseguia se relacionar, encontrar alguém bacana. E a gente começou a trabalhar sobre isso, né? Também usando a técnica do Theta Healing. E a gente encontrou, é interessantíssimo, a gente encontrou a crença de que ela era um erro. Ela se reconhecia um erro, né? E assim, de onde é que vem isso, né? Assim, validou que ela era um erro da relação dos pais, né? Que ela sempre escutava isso no inconsciente, tá? Ela não era consciente disso. Ela sempre escutava dos pais que ela escolhia errado, que ela fazia errado, que ela tinha que mudar, que tinha que ser o certo, que tinha que ser assim, né? E mais profundamente a gente foi trabalhando, encontramos na gestação, né, a sensação de que ela era um erro. Ela foi concebida, né, por um erro. Então, esse sentimento de ser um erro, ela trouxe como se fizesse parte da personalidade dela, né? Fizesse parte de quem ela era. Então, ela não sabia ser diferente, né? Então, não sabia ser correta. Então, ela era tida sempre como a diferente, né? A ovelha negra da família, a que era livre, nesse lugar, né, de conceito de liberdade, que pode se fazer tudo, né? Então ela sempre se colocava nessas caixinhas onde a sociedade diz que é errado, né? Uma mulher ser assim, uma mulher falar palavrão, uma mulher ser livre sexualmente, uma mulher, sabe? Então ela se colocava nesse lugar de ser sempre a errada. Quando todo mundo vai para um lugar, ela vai para outro, né? Porque ela já trazia isso desde a gestação, né? Só que na fase adulta estava muito pesado ela carregar essa crença de que ela era errada, ela era o próprio erro, né? Olha só como é louco isso, de você validar que você é o próprio erro por conta de uma coisa que você ouviu, né? O feto ouviu na gestação.
ou só a sensação de ser um erro, né? E isso reverberou a vida dela inteira. Que foram de muitos julgamentos externos, porque se ela era o próprio erro, as escolhas dela para toda a sociedade, para a própria família, era o erro, era errado. Quanto julgamento essa moça não carregou de fora, né? E validou, olhando para ela mesma como ela sendo um erro, né? E a gente se coloca muitos julgamentos, conscientes e inconscientes, né? A gente carrega tudo isso na nossa energia. Quantas coisas nós não escutamos que nos machucam tanto ouvir isso, mas que nós repetimos isso para nós mesmos. Porque talvez foi dito por alguém que a gente considera muito, por nosso pai, por nossa mãe, por nossa família, né? Por nossos avós. Então a gente começa a trazer essas falas extremamente violentas, só que a gente não percebe quando a gente está na inconsciência, e a gente traz e valida como verdade, né? Então a gente traz esse peso, se coloca nas caixinhas, se coloca na caixinha da mulher errada, se coloca na caixinha da mulher que não tem um corpo perfeito, coloca na caixinha da mulher que não é uma boa mãe, né? O julgamento é a maior violência que a gente pode fazer com uma outra pessoa e com nós mesmos, né? É a fagulha inicial de até uma violência maior, né? Eu tenho esse ponto de vista, né? Que o julgamento, ele é a faísca inicial até de outras violências, mas é a violência maior, né? É a maior violência que a gente pode fazer com nós mesmos também. E como é que a gente pode começar a sair e parar desse auto-julgar-se e começar a se olhar com uma forma mais amorosa, com uma forma mais compreensiva, com compaixão. Isso não é mágica, é treino, é escolha diária, é percepção e estar sempre na consciência. Opa, estou afirmando uma violência que me falaram, né? Estou reafirmando uma violência que me falaram e agora percebi. Estar consciente é perceber as próprias falas, os próprios pensamentos que a gente vai alimentando durante o dia. Sim, é diariamente, né? Perceber o pensamento, putz, como eu sou estabanada, como eu sou desatenta, como eu sou agressiva. Calma aí, peraí. Isso é meu? Começa a se perguntar, esse pensamento é meu? Esse pensamento, ele vai me agregar alguma coisa? Cancela todo esse julgamento. Cancela, muda o seu olhar. Ok, nessa situação eu fui assim, eu fui violenta, eu fui agressiva. Nessa situação foi isso mesmo, mas eu não sou assim, eu fui assim, né? É muito complicado quando a gente vai trabalhar com clientes, né, tanto homens como mulheres, quando eles estão se colocando em caixinhas de ser, né, de um padrão, assim, que a própria pessoa se colocou ali, que ela é daquele jeito, que ela é uma pessoa difícil, que ela é uma pessoa muito emotiva, que ela é uma pessoa muito fria ou não, sabe? Essas caixinhas de ser que a gente vai se colocando, né? Como seria se a gente não soubesse quem nós somos? E como seria se a gente saísse da caixinha de ser assim, ser assado, de penso assim, penso assado? E como seria se a gente começasse a descobrir uma nova pessoa, né? Quão divertido pode ser isso,
Quão interessante pode ser isso? Quão talentos, habilidades, novidades sobre você pode acessar a partir do momento que você sai das caixinhas, né? Dos autos julgamentos e dos julgamentos externos, tá? O julgamento é violência, deixar isso bem claro, e o julgamento, ele é barreira. Ele não permite com que você veja outras potencialidades, outras possibilidades sobre as pessoas, sobre você, sobre as coisas. Quando você julga, você está colocando paredes ali. Quando você julga, você está colocando como isso não pode mudar, isso não pode ser diferente, eu não posso ser diferente. Certo? Então, como seria a gente sair, parar de auto-julgar-se e começar a olhar para nós com mais carinho, com mais consciência, com mais compreensão, né? Bom dia, David. Seja bem-vindo. A live vai ficar gravada para vocês reassistirem, tá? Porque o papo hoje é muito sério, tá? É auto-julgamento. E eu convido vocês a fazer esse exercício de perceber as nossas falas e pensamentos diários e começar a mudar o pensamento. No lugar de você dizer, né, se auto-julgar ali, por exemplo, quando a gente vai para um lugar e a gente fala, né, se tem que se colocar ali, se comunicar, no lugar de você começar a se julgar pela sua própria fala, começa a se perguntar como é que eu posso mudar isso, que possibilidades eu posso acessar, que pessoas eu posso acessar que vão me entender, né? Que habilidades eu tenho que eu nego que tenho ou não percebo que tenho sobre isso, que eu não percebo por ter um julgamento sobre isso, né? Então, vamos para o nosso exercício. Vamos fazer um exercício de mentalização aqui. Novamente, se você puder fechar os olhos, eu te convido a fazer isso. Se não, tudo bem, vai me escutando, fazendo anotações, né? E depois volta com calma aqui e faz o exercício, né? De olhos fechados, concentrado, tá? Vamos lá, eu convido vocês a fechar um pouco seus olhos. Respira fundo e lentamente. Vamos aproveitar que estamos numa manhã de terça-feira e dar um bom dia para o nosso corpo. Respira fundo, dando bom dia para o seu corpo. E começa a conversar com o seu corpo, perguntando: corpo, quantas vezes eu não te julguei? Quantas vezes eu preferi te julgar do que te amar? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Conversa com seu corpo e pergunta: corpo, você poderia me dar sinais de quando eu estiver te machucando, te julgando, para que eu possa ficar consciente disso e poder mudar isso? E começa a perceber como o seu corpo fica quando ele é ouvido, quando ele é cuidado, quando você pede perdão. Olha para aquela parte do seu corpo, ou seja um movimento, ou seja uma fala, ou seja algo específico do seu corpo, da sua característica física que você mais julga. Olha para isso.
Eu, por muito tempo, julgava muito o meu cabelo. Eu não deixava o meu cabelo solto, né? Então, passei muitos anos com o cabelo preso, amarrado, envergonhada por não ser um padrão. E eu julguei por muito tempo o meu cabelo. O que você julgou por muito tempo no seu corpo? E ainda pode estar julgando. Olha para isso. Reconhece e substitui tudo isso por amor, compreensão, elogios. Começa a elogiar essa parte do seu corpo, começa a elogiar você. Começa a reconhecer os pontos bons, positivos. E pergunta, o que mais? O que mais? O que mais tem aí de elogio que eu posso me fazer, que vai deixar o meu corpinho mais feliz, mais amado, mais cuidado? Vai um pouco mais profundo. Começa a perceber características na sua personalidade que você julgou ou ainda julga. Que você ouviu julgamentos sobre isso. Que você é explosivo, que você é explosiva, que você é uma pessoa difícil, que você é muito expansiva, que você é muito emotiva. O que é que você por muito tempo você está julgando sobre a sua personalidade? Olha para isso agora. Percebe. Percebe se você escolhe, e tá tudo bem se escolher, continuar nessa caixinha. Percebe se esse julgamento é seu ou é externo. Quem foi que te disse que você é assim? E por que você acha que isso é errado? Que isso é um ponto negativo? Que isso é motivo de ser julgado? Quem foi o seu juiz em relação a isso? E por que você ainda está se colocando nesse papel de juiz de si mesmo? Carrasco de si mesmo por conta disso. Se você escolher mudar isso agora, honra, agradece todo o aprendizado que isso te trouxe e só deixa isso ir embora. Agradece, honra, mas escolhe não carregar mais isso com você. E vai afirmando para você mesmo como é que agora, a partir de agora, você quer se olhar. Olhar para essa personalidade, para essa característica sua. Se você escolhe mudar, então peça consciência.
em relação a isso. Para que quando você estiver nesse lugar, você perceber e mudar. Para que quando vier esse pensamento julgador, você perceber e substituir ele por amor e consciência e compreensão. Se for algo externo, só devolve. O pensamento é da outra pessoa. Escolhe ter as suas próprias conclusões, visões de si mesmo. Escolhe liberar qualquer expectativa que você tenha que alimentar, né, no outro. E tentar ser diferente por qualquer motivo que seja. Reconhecendo tudo isso, escolhendo consciência. Imagina que você está sendo banhado agora por uma luz branca de amor incondicional, que vai ancorar toda essa escolha, toda essa mudança, que vai limpar tudo que você está escolhendo deixar, né, deixar fora da sua vida agora. E começa a se perguntar qual é o próximo passo em direção desse olhar mais amoroso para si. O que você pode fazer diariamente para isso mudar na sua vida? Coisas simples, hábitos. Percebe tudo isso. Agradece. Agradece seu corpo. Agradece a sua mente. Vai abrindo os olhos. Vai despertando. Para você que chegou depois, assiste novamente para fazer esse exercício. Hoje o papo foi muito sério, né? Apesar de ser algo que é comum, é algo que passa muito batido e a gente não percebe. Não percebe, né? Eu desde muito cedo buscava perceber, né? Quando é que eu estava me enxergando com o meu olhar, quando é que eu estava me enxergando com o olhar do outro, né? Então, desde muito cedo, assim, na própria adolescência, eu ficava me questionando se eu estava sendo eu ou se eu estava sendo o que queriam que eu fosse. Se eu estava me olhando como esse carrasco externo e me colocando como a carrasca de mim, né? E até hoje eu ainda escolho fazer essa reflexão, porque é diária. Diária. As situações na vida vão mudando, as pessoas na nossa vida vão mudando, mas nós, né, ficamos aqui. Nossa relação com o nosso corpo, nossa relação com nós mesmos fica. E é o que precisa durar até o final da nossa existência, né? Então vamos fazer esse exercício de ter mais consciência com os nossos pensamentos e falas sobre nós mesmos, certo? Convido vocês a fazer algum comentário, me diga aí se fez sentido para vocês o que eu falei, eu fiquei falando besteira aqui. Me diga aí se vocês já se sentiram assim, já perceberam
qual é o ponto de julgamento que você mais bate, né? E convido também a vocês compartilharem essa live para outras pessoas. Vamos ser contribuição na vida das outras pessoas. Vamos ser essa luz que as pessoas estão precisando, né? Eu me coloco aqui gratuitamente para chegar nas pessoas, né? Para alcançar mais pessoas. Isso faz parte do que me alimenta, do que me é propósito nessa vida, tá? E se você se interessa por esse assunto de amor próprio, escolhe melhorar a sua visão, né, o seu auto-amor, eu, né, peço que você entre no nosso grupo Desafio. É um desafio de 7 dias, de 7 aulas, onde a gente vai fazer um degrau, um passo a passo, né, para te ajudar a desenvolver o auto-amor, tá? Porque você, sim, você pode fazer essa escolha, tá? O grupo é gratuito, é um grupo do WhatsApp, o link tá na bio, tá? E até amanhã com mais uma live. Amanhã é Dia Internacional da Mulher. A gente vai falar sobre crenças em relação ao feminino, tá? Então, uma ótima terça-feira, um ótimo dia para você. Te espero amanhã, nesse mesmo horário, das 7h40 da manhã.